foge muito do que a gente tem hoje como favorito, Palmeiras, Corinthians, Fluminense. Tem o Flamengo ali em sexto, né, que tá crescendo. Conrado, você que tá aí em cima, na nossa janelinha. Não, Palmeiras, óbvio, a gente já coloca, né? E aí que fica difícil quem vai com ele, né? Porque é favorito, o outro só briga por Libertadores, fica parecendo que... Pode botar uns 3 aí. O que você acha, Pedrinho? Dá para colocar mais de um? Corinthians eu boto também. Eu coloco. E eu vou ser ousado. Vou colocar o Palmeiras. Vou colocar o Atlético Mineiro, que eu acho que o Cuca vai potencializar esse jogo aí. E... eu vou contra a lógica. Eu vou colocar o Fluminense. Não tem elenco, como o Conrado falou, não tem elenco, mas o que eu tenho visto pós-jogos, dos vídeos, da mentalidade, do jogo em si do Fluminense, do campo, né? O campo fala muito para mim, eu me prendo muito ao campo. Mesmo não tendo elenco para sustentar, o que eu tenho visto no campo e os vídeos que vazam sobre mentalidade vencedora, eu coloco o Fluminense e o Flamengo aí. Conrado, queria falar uma coisa. Um meio termo ali, isso que eu ia falar, porque o favorito e o outro já é briga por Libertadores, é porque tem esse assim, pode surpreender, né, se tivesse uma terceira caixinha, então vamos botar todo mundo favorito. Eu boto o Corinthians também, por causa do elenco, ali na pontuação, eu acho que eu ficava nesses 5 aí. Não sei se Roberto também bota o Corinthians, né? Boto. Eu não consigo tirar o Flamengo dessa briga, apesar de saber que é muito difícil pela pontuação. 9 pontos agora, né? Mas você pensando em um confronto direto... Sim. Tem confronto, segundo turno. Agora, o que vai rolar agora, Roberto, Lara e Pedrinho? Vai ter Copa do Brasil, né? Sul-Americana, todo mundo, poxa, a sequência é difícil, tá? Mas sabe quem tá no banco hoje do Flamengo? Tá o Cebolinha e Marinho. Se for postar o ataque, Cebolinha e Marinho... Cara, todos os times vão sofrer por isso, só que o elenco do Flamengo está muito forte. O Flamengo ainda está levantando. Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Aí você tem Marinho, Vidal, Cebolinha. Cara, é time que se tivesse disputando o campeonato, tá brigando lá em cima, entendeu? Então, assim, é muito forte. Imagina, quando o Gabigol voltar a fazer os gols que ele fazia em anos anteriores. Cara, se o Cebolinha volta a ser aquele monstro absurdo que era quando jogava no Brasil, o Arrascaeta ninguém segura. É impossível parar o Arrascaeta. E aí, quando o Arrascaeta parece que está mal, o Everton Ribeiro volta com aqueles passes mágicos dele. É muito difícil parar o Flamengo, cara. Durante um tempo, o Paulo Souza talvez tenha conseguido parar o Flamengo, porque ele estava tentando implementar convicções que o elenco, não sei se não comprou, não sei se não entendeu. Mas o Dorival chegou e fez o feijão com arroz. Agora, são 9 pontos, Roberto. O Flamengo, é aquele negócio. O Guardiola fala isso. O campeonato se ganha nas 8 primeiras rodadas e nas 8 últimas. Mas aí você tira 3 no confronto direto acho que é isso que a gente está falando. Se não fosse o Flamengo, né, com esses 9 pontos, a gente não colocaria aí. É realmente pelo elenco, pela força que tem, o famoso... Melhor não duvidar, né? Então, acho que a gente coloca ali entre os favoritos. O Atlético Paranaense fica só na briga por Libertadores, Pedrinho? Acho que sim. E alguns desses, como não tem uma caixinha meio termo, alguns desses que a gente botou como favoritos, vai despencar aqui para a Libertadores. Mas eu colocaria Atlético Paranaense, Internacional, São Paulo. E que você tinha me perguntado lá no início, tem alguma surpresa? A surpresa negativa é o Fortaleza, cara. E se o Fortaleza tivesse numa normalidade, ele estaria aí brigando por Libertadores. O Fortaleza, no início da competição do primeiro turno e até no meio, a grande maioria dos jogos que ele perdeu era para ter vencido. E na reta final, realmente, os jogos que ele deixou de somar pontos, ele mereceu, ele não jogou bem. O último jogo contra o Santos foi muito desarrumado, assim, foi... um jogo que eu chamo que a atmosfera interfere diretamente nas ações dos jogadores, né? Que não é o jogo do Vojvoda. Um time espaçado, bagunçado, sem pressão, vulnerável, mas numa normalidade o Fortaleza estaria em cima. Só que também aí tem a galera do meio termo, né?
Acho que eu vou colocar o Bragantino aí também na Libertadores. Sim, eu boto o Bragantino também. Até porque hoje é G6, né? No mínimo G6. Difícil não pensar um brasileiro ganhar pelo menos a Sul-Americana, né, Conrado? Ou Libertadores. No mínimo um G7 ali, né? Então já ajuda bastante. Acho que esses times brigam. Ali o resto ali, e até, eu não sei, não estou nem vendo a classificação ali, mas eu consigo chutar que, tirando o Santos, a gente colocou ali os 9 primeiros, e o resto ali dos times são os 10 últimos, que isso diz muito até sobre o Campeonato Brasileiro atual. Você pegar ali a primeira página, eu não estou falando aqui de grandeza, de tal, não estou falando disso. Quem tem mais dinheiro está em cima, quem tem mais dinheiro está embaixo. Não tem de onde tirar, porque é difícil. O Fortaleza, o Pedrinho está falando aí, eu acho que ele foi até um pouquinho refém do próprio sucesso. Aí foi jogar uma Libertadores, aí tem Copa do Nordeste, vários campeonatos, e não tem elenco para isso. Eu acho que ano passado o time jogou muito, de novo, igual a gente está falando do Fluminense, acho que jogou além do que o elenco permite, que é um trabalho muito bom do técnico e também dos jogadores, e aí perdeu, por exemplo, o Ederson, que é um cara que era um dos melhores jogadores do Brasil, estava ali no Fortaleza. O cara foi lá jogar na Itália, já foi vendido, foi para o Salernitana, não é isso, Veloso? E agora já foi vendido para a Atalanta, correto? Atalanta. É um cara muito diferente, perdeu esse cara diferente no meio, e aí já mudou vários, joga com o Zé Wellison, joga com o Hércules, joga com o Felipe, não tem a mesma qualidade, amigo, não tem milagre, é o que eu costumo falar, você tira o Ederson de uma equipe, ela vai piorar, não importa o que aconteça, a não ser que você traga outro cara muito bom, e aí, enfim, eu acho que aconteceu isso, e sobre, jogando Libertadores, não teve elenco para jogar tudo, né, eu acho que foi difícil para o Fortaleza, né? O Tinga se machucou também, que eu acho muito importante, mas tem isso. Eu acho que a briga por Libertadores, não sei se dá para colocar mais alguém, não. Se o Botafogo com reforço melhorar, mas não é o que parece hoje, né? O Fortaleza que você falou, Conrado, você acha que consegue fugir ali do Z4 e brigar por vaga na Sul-Americana nesse segundo turno? Briga para fugir do Z4. Está muito enterrado o Fortaleza. Se conseguir, tem possibilidade? Tem, mas a realidade hoje, né, que a gente está fazendo isso, é briga para fugir do Z4. Está muito enterrado o Fortaleza, está muito difícil, não está fácil, não. São 6 pontos de diferença hoje para o Avaí, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e do América Mineiro também, que também está com 21 pontos, e dificulta. E o que dificulta ainda mais é que você perdeu 2 jogadores que são coringas e que faziam toda a diferença no elenco do Fortaleza. O Ederson, como bem disse o Conrado, perdeu no início do ano com a venda para a Salernitana, agora para a Atalanta. E agora você perdeu o Pikachu. O Ederson, no ano passado, fazia o primeiro volante, constantemente jogava de segundo homem de meio de campo. Quando precisava, ele estava na defesa fazendo o terceiro zagueiro e ele entrava na área para ser a surpresa na chegada ofensiva do Fortaleza, porque o Pikachu já não era mais surpresa para ninguém, né? Todo mundo sabia que o Pikachu ia chegar bem na área. Pikachu e você perdeu da equipe no ano, né, Roberto? Pois é muito difícil. E assim, como é que você repõe um jogador desse? Como é que você repõe um leão dentro de campo? Não acha, cara. Não acha. E o Fortaleza não tinha o que fazer para segurar esse jogador. Era um jogador que pertencia ao Corinthians, chegou uma proposta excepcional para a vida dele, para a carreira dele, tanto que ele foi para um time que agora está constantemente brigando na parte de cima da tabela, disputando torneios europeus, que é a Atalanta. Você não segura, não tem jeito. E o Pikachu, cara, faz lateral, faz ponta, faz ataque, faz meio. Você perde 2 jogadores que são diferenciais para um treinador como o Vojvoda, que quer intensidade, cobra essa intensidade. É muito difícil. Você repôs com talento. Forma, né? De qualquer forma, eu concordo com o que o Pedrinho falou no começo, né? Não deixa, apesar disso tudo que a gente listou aqui, né, citou, não deixa de ser, né, uma decepção no campeonato, né? Por lanterna não dá, né? Tá muito abaixo. No Brasileiro, o Fluminense passou um perrengue, amigo, contra o Fortaleza, que merecia ganhar o jogo do Fluminense e perdeu. Verdade. Lá no começo. Foi um dos jogos que eu vi o modelo do Diniz não prevalecer sobre o seu adversário. Naquele jogo ali, eu vi um Fluminense completamente de bloco baixo, com dificuldades, e o Fortaleza criando. O Fluminense foi lá e fez o gol, ganhou o jogo. E eu fico curiosa para ver esse confronto da Copa do Brasil, que eu acho que vai ser bom de novo. Porque os 2 treinadores são muito bons. Sim. Muito bom. Agora a gente estava falando, mas muito bons. A gente estava falando que quem tem dinheiro vai ficar em cima e quem não tem dinheiro vai ficar embaixo, Pedrinho.
O Botafogo é um caso à parte, né? Que está entrando dinheiro, mas está na fase de reconstrução e por isso oscila tanto. E o trabalho se você analisar, por exemplo, eu contrataria o Patrick de Paula, como o Botafogo contratou. Porque eu acreditaria que, se eu fosse um gestor, né, e tivesse a oportunidade de contratar o Patrick, eu acreditaria no meu potencial de convencimento, tirando a questão técnica dele, né, que eu conseguiria recuperá-lo, né? E aí era um trabalho mesmo de gestão pessoal, só que depende muito dele, depende muito do Patrick, né? O Patrick é um jogador de capacidade, de força, é um jovem, mas não adianta só eu convencê-lo e ele não acreditar nisso, né? Ele não acreditar que o tempo passa, né? Que ele vai perder força mais para frente, que ele vai perder o potencial físico, e para ele desfrutar desse momento. Eu falo isso porque eu perdi tudo isso muito cedo pela questão das lesões. Então, assim, as escolhas do Botafogo não foram ruins. O problema é que, assim, alguns jogadores não deram a resposta esperada. O Tietchan até agora cresceu bastante nos últimos jogos. Eu vou até ver se eu consigo, com o departamento de fisiologia do Botafogo, pegar os dados do Tietchan, porque ele tem aparecido pouco, mas eu fiz alguns jogos do Botafogo. As transições dele defensivas, ele está numa velocidade, cortando linha de passe, está se entregando muito taticamente no jogo. E eu acho que ele, comportamentalmente, ele está dando uma resposta melhor. Por isso que ele está sendo titular. Mas é um time que está se estruturando durante a competição, né? Está com dinheiro, vai pegando ali os reforços, vai montando. Por isso que a gente não consegue, por isso que a gente vê um Botafogo jogar muito bem um jogo, como jogou contra o Atlético Paranaense, ganhando de forma estruturada, não ganhou por acaso, e vê um jogo depois muito ruim. Por isso que, assim, o Botafogo vai ficar aí nessa caixinha da Sul-Americana ali, eu acho, né? Então, eu acho que a questão do Botafogo só é um pouquinho diferente, só para falar disso rapidinho, para a gente voltar aí para o quadro, é que foi tudo novo, né? Todo mundo chegando junto, é dirigente novo, é dono novo, é técnico novo, então é tudo novo. Aí no próprio time, né? Teve pré-temporada, exatamente, jogadores contratados, ninguém conhece ninguém. Então, eu acho que está tudo dentro do processo mesmo, não tem como. Bom, então o Botafogo ali, vaguinha na Sul-Americana, e o Santos? Cara, o Santos é um time que eu não sei se pode mais, se consegue, se vai fugir do menos. O Santos está num buraco. É porque essas duas últimas caixas, na verdade, elas são muito próximas, né? Quem briga e escapa do Z4, ela já está colado na Sul-Americana. Né? Ainda mais se abrirem outras vagas. No ano passado, só 2 times, né? Não fizeram nada, né? Nem caíram, nem foram para a Sul-Americana. Então, e o Santos está no processo de mudança agora, né? O Ulisses acabou de assumir. A pontuação ali, né? O Ulisses assumiu e não está lá embaixo, está em 10º, não é isso? Está em 9º, está antes do São Paulo até, mas está empatado com 26 pontos. Vaguinha na Sul-Americana. Eu acho também. Também, Pedrinho? Também. Vocês querem fazer um combo agora nesse final? Bota o vaguinha de Sul-Americana e depois briga para fugir do Z4, ao invés de ir por um, pode ser? Cara, pode ser. Posso dar a minha opinião sincera? Sim. Talvez aí o Ceará mais na Sul-Americana, o resto tá brigando para não cair. Exatamente. Tá todo mundo perto, todo mundo com elenco fraco, no sentido de não tem dinheiro. Essas duas caixas são as mais difíceis, né? Mas eu botaria, tá todo mundo brigando para fugir do Z4 aí. Se olhar a pontuação, diz isso pra gente. Cara, mas eu vou te falar, eu acho até que o Coritiba entra nessa de briga por vaguinha na Sul-Americana. Faz o seguinte, Lara. Tira essas duas partes aqui, junta, vai ficar uma caixa só, vaga Sul-Americana e briga para o Z4. Roberto, eu comentei ontem, Coritiba e Cuiabá. Foi 1-0 Coritiba. O Coritiba em casa, né? Onde o Coritiba vai bem. Foi horroroso, mas foi muito ruim. O Cuiabá ficou muito mais com a bola, mas também não fazia nada. Curitiba achou um golzinho numa falha. E olha a diferença. O Cuiabá está na zona de rebaixamento, 20. O Curitiba, que é 13º, 22, 2 pontos. Foi um detalhe o jogo entre os dois. Por isso que eu estou falando. O Ceará eu estou botando até pela pontuação, porque já tem 4. Mas eu também... Esses times aí, Curitiba, Goiás, América, Avaí, Cuiabá, Atlético, Juventude, Fortaleza, tem elencos fracos para a Série A, na minha opinião, né, comparado com a primeira
tabela e não tem desempenho, tá todo mundo muito parecido, então eu acho difícil eu citar que alguém aí não vai, entendeu? Essa que é, por isso que eu tô falando do Curitiba, e Curitiba fora de casa não ganha de ninguém, então é difícil. É o pior desempenho fora de casa. O Curitiba, eu acho, tá? É achismo meu. Quando perdeu o Andrei, perdeu a balança que tinha de qualidade na ligação entre meio e ataque, defesa e ataque. E o Andrei estava fazendo também, a diferença nesse time do Curitiba, cara. Ele machucou logo no começo, né? O Curitiba começou bem, mas mesmo assim, né? Foi baita contratação, estava bem, estava de fora da área, perdeu qualidade. É o que a gente fala do elenco. Time desse perde um ou outro, aí tem lesão também, porque a gente, né, geralmente a gente fala, o Flamengo perdeu não sei quem, o Atlético tá sem Zarate, mas esses times aqui estão todos sofrendo com lesão, amigo. Todos. É suspensão, e aí para eles é pior ainda. Ontem o Cuiabá, o atacante do Cuiabá era o Rodriguinho. Eles até têm no elenco camisa 9, mas assim, nenhum que eles confiam. Ou tecnicamente. O André e o Genigol, né? Ou fisicamente, isso. Tinha o Elton que também está indo para o CSA. Assim, eles estão lá, mas ou o cara tá pesado, fisicamente já não aguenta, ou tecnicamente ele não entrega, bota o Rodriguinho. O time não tem nem atacante. Como é que faz? Agora, o nivelamento ali é realmente a 10ª colocação, né? Inclusive, quero destacar o Santos com vaguinha na Sul-Americana e o São Paulo com briga da Libertadores. Pedrinho, a gente falou muito de desempenho aqui, eu acho que isso aí é um exemplo, né? Porque os dois estão com o mesmo número de pontos na tabela, os dois têm 26 pontos. Na tabela, o Bragantino tem 27, e aí vem Bragantino em 8º, Santos e São Paulo, né? Santos em 9º, São Paulo em 10º, Botafogo em 11º com 24. Então, é mais ou menos essa questão do desempenho mesmo. O São Paulo, ele apresenta um desempenho melhor do que o Santos, até o momento. Por isso que eu acho que, assim, nesse ano principalmente, por ser um calendário diferente, a Copa mais cedo, tudo muito curto, menos tempo de recuperação, menos tempo para você aplicar as sessões de treinamentos, tudo isso. Por isso que eu acho que o treinador vai ter uma importância grande, como o Conrado falou, vai ter muitos desfalques, e aí a diferença técnica, óbvio que vai fazer diferença. Então, se eu não tenho a qualidade técnica no meu reserva com relação ao titular, eu vou ter que prevalecer no meu modelo de jogo, cara. E a gente dá pouco valor a isso. E eu falo assim, tem times que jogam pela qualidade dos seus jogadores, mas pelo modelo. O modelo favorece isso, cara. Eu não quero ser repetitivo e nem sou do fã-clube do Fernando Diniz. Mas alguém imaginava o Iago fora do time do Fluminense há um tempo atrás? Ninguém. Hoje ninguém nem lembra do Iago. Alguém imaginava Caio Paulista de lateral esquerdo? Pô, o Caio Paulista, a torcida queria matar o Caio Paulista. Caraca, e ele tá de lateral esquerdo. Eu vou acrescentar, Pedrinho, aos meus argumentos. Eu nem lembrava do Iago. Você tá falando. Exatamente. E o Ganso tava como assim, não tem mais jeito. E o cara joga. Então, assim, o modelo favorece, às vezes, o atleta. Por isso que eu coloco assim... ele pode potencializar o jogo individual, mesmo que a diferença entre titular e reserva seja grande. Então, assim, eu acho que vai fazer a diferença realmente a aplicação das sessões dentro da possibilidade dos treinamentos. Os treinadores vão ter uma importância grande nesse segundo turno.